Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Unisal Lorena e nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões da OAB para complementar os outros vídeos só com o conteúdo. Aqui embaixo vocês podem ver o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato comigo, ou então pelo WhatsApp com o número que eu mandei para vocês no grupo da sala. Podem ficar à vontade quanto a isso. Antes da gente começar, eu queria frisar com vocês dois pontos para ficar mais claro essa questão da resolução de questões. Direito das sucessões é uma matéria que, na primeira fase da OAB, cai em todas as provas. Então, sempre vai ter uma questão na primeira fase da OAB. Em todas as provas, até hoje, sempre teve uma de sucessões. E a segunda parte que eu queria falar é mais sobre a dinâmica do vídeo. Eu não vou ler o enunciado inteiro, eu vou fazer um resumo do enunciado, mas eu acho válido para vocês que estão no quarto ano, que vão começar a preparação para a OAB, pausar esse vídeo e tentar resolver as questões. Depois que vocês tentaram resolver e chegaram a uma conclusão, volta a assistir o vídeo e acompanha comigo a resolução para ir tirando as dúvidas, para entender por que é a A e não é a D, por que é a C e não a B. Eu dividi esse slide basicamente em uma folha do slide, né, com a questão e a outra com a explicação da alternativa e também a indicação do artigo que está lá no código. Então é bem legal também vocês abrirem o código e dar uma lida, porque a maioria das questões da OAB, quando você abre o código, tá lá escrito basicamente a mesma coisa. Então vamos começar. Essa primeira questão é a questão mais nova que está aqui no slide. Foi a questão do exame que teve esse ano, agora no meio do ano. E essa questão, ela quer saber sobre a sucessão de Januário, certo? O Januário, ele morreu aqui em 2019 e ele deixou duas filhas, que é a Rosana e a Helena. Só que o Januário, ele tinha um outro filho, que é o Humberto. Só que o Humberto, ele faleceu em 2016, então o Humberto, ele faleceu antes do pai. E o Humberto, ele deixou dois filhos, que é Lucas e João, ok? Tá, com essa situação fática, com o Januário tendo duas filhas e dois netos, como que seria a sucessão de Januário? Gente, antes de a gente começar a explicação dessa questão, eu só quero falar uma coisa com vocês, que a GV, ela cometeu um pequeno erro, que ela incluiu esse Vinícius aqui na questão, que não tinha, né? Eu lembro que quando eu tava lendo essa questão, eu voltava no enunciado, eu ficava procurando Vinícius, mas não tenho Vinícius, então vocês podem ignorar, tá? Foi um pequeno errinho aí da GV. Então, a letra A fala que Januário vai ser a sucessão de Januário, né? Os herdeiros de Januário seria Lucas e João, Luna, que é a filha de Rosana, o Gabriel, que é a filha de Helena, e esse Vinícius que brotou aí do nada. Aqui na letra C tá falando que a Helena e a Rosana, somente as filhas, vão ser herdeiras. A letra B tá falando, né, das filhas e dos netos de Januário seriam os herdeiros. E tá falando que cada um vai receber uma cota igual. Já esse daqui tá falando também que os herdeiros são as filhas e os netos de Januário, mas com cotas diferentes. Então aqui a gente precisa entender quem que vai herdar, certo? E também qual que vai ser a cota de cada herdeiro. A resposta a essa questão, gente, é a letra D. Então, quem que vai herdar? A Helena e a Rosana, que são os filhos, e o Lucas e o João, que são os netos de Januário. Só que o Lucas e o João vão receber uma cota a menos. Por quê? O Januário morreu, certo? E deixou as duas filhas. Se o Humberto estivesse vivo, cada um receberia 1/3 da herança, certo? Só que o Humberto, ele morreu antes de Januário.
Então, ele não vai ter uma cota da herança para ele, porque ele morreu antes. E quando a gente vê a questão da capacidade sucessória, para você ser herdeiro, você tem que estar vivo quando o autor da herança morrer. Então, como Humberto já estava morto quando Januário morreu, ele não tem capacidade para suceder. Então, quem que vai suceder? Vai ser Lucas e João, certo? Então, já que Humberto não está vivo, a herança de Januário vai passar para Lucas e João. Essa parte tudo ok, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a cota. A cota da herança, ou seja, o que cada um vai receber, a porcentagem que cada um vai receber. Se Rosana, Helena e se Humberto estivesse vivo, cada um receberia 1/3, porque a gente tem descendentes, né, aqui na mesma linha, tá vendo? São todos filhos de Januário, então deveria ser dividido em partes iguais. Rosana, Helena e Humberto, cada um receberia 1/3 da herança. Porém, Humberto está morto. A parte que caberia a Humberto vai ser dividida entre Lucas e João. Então, o 1/3 que caberia para Humberto seria dividido entre os seus filhos. Não é porque Humberto morreu que a gente vai dividir de forma diferente a herança. Não é porque Humberto morreu que vai ser 1/4 para cada. Não. Rosana e Helena continuam tendo direito a 1/3 e o Lucas e João vão dividir 1/3 que pertencia a Humberto. Deem uma olhadinha aqui nesse artigo do Código Civil que vocês vão entender melhor. Tá explicadinho sobre a questão da divisão das cotas. Então, quando o enunciado fala que são herdeiros Helena, Rosana e os sobrinhos Lucas e João, é porque Lucas e João vão suceder no lugar de Humberto, né? Só que eles vão receber menos que as tias, por conta de uma disposição do código, como eu já tinha mostrado para vocês, e daquilo que eu tinha explicado. Então, cada um vai receber metade do que as tias receberiam. Tudo bem, gente? Vamos agora para o próximo exame, que é o exame 31. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que todas as questões de todos os exames eu peguei da prova branca. Para quem não sabe, a OAB ela faz vários tipos de prova com várias cores, são as mesmas questões, só vai mudar a ordem das questões e também a ordem das alternativas. Então, se vocês quiserem olhar essas questões, vocês vão precisar abrir a prova branca, tá? Lá no site da GV. Essa questão eu trouxe para vocês e eu acho bem interessante porque ela mistura não só a sucessão, como também contratos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma disposição que ela é na parte geral de contratos. Então, vamos começar aqui, né? Vamos ler o enunciado. Basicamente, o que aconteceu? O Antônio, ele tem alguns imóveis e o Antônio tem 3 filhos, certo? Só que desses imóveis, o Antônio resolveu vender para o Bruno um dos imóveis, certo? Quando eu falo aqui transferir onerosamente é compra e venda, tá, gente? Só que quando o Antônio foi falar com os outros 2 filhos, um dos filhos, o Carlos, ele se opôs à venda. Ele disse que ele não aceitava que aquela venda fosse realizada. Então, o que o Antônio fez? O Antônio, muito chateado, ele falou assim, tá bom, não vou poder vender, então eu vou doar para Bruno esse imóvel, certo? E aí, o enunciado, ele quer saber sobre essa situação, né? Sobre se essa doação ela é válida ou não, sobre a questão da compra e venda entre ascendente e descendente, se é válida ou não, certo? A resposta para essa alternativa, como a gente vai ver daqui a pouco, é a letra D, tá bom? E aí, eu trago para vocês esses 2 artigos aí do Código Civil, certo? O primeiro artigo, ele está falando que vai ser anulada a compra e venda entre pais e filhos, certo? Sendo válida apenas se todos os filhos anuírem.
Então, se um filho, como é o caso do anunciado, não aceitar, já não há, já vai ser anulada essa compra e venda. Então, apenas um dos demais herdeiros precisa ser contra essa compra e venda. Já a doação não tem nenhum impedimento, porque significa em adiantamento da herança. Então, quando o Antônio ele doa para o Bruno um imóvel, ele está adiantando para o Bruno uma parte da herança. E aí, a gente vai ver ainda em outros vídeos que no momento que for feito o inventário, vai ser preciso que esse herdeiro, no caso o Bruno, que recebeu o bem, ele indique ali, né, no procedimento de inventário que aquele bem lhe foi doado, porque é como se uma parte da herança já fosse para ele antes da morte do Antônio, né, do autor da herança. Então vamos analisar agora as questões. A primeira questão está falando que é a compra e venda de ascendente para descendente, ou seja, pais e filhos, avós e netos, só pode ser impedida pelos demais de forma unânime. Não. É basicamente esse o erro, né? Como a gente viu ali no dispositivo legal, não precisa ser unânime. Basta que apenas um dos herdeiros se oponha a essa compra e venda. Nesse caso, apenas o Carlos se opôs, o outro filho nem se importou. A letra B está falando que não há na ordem civil qualquer impedimento para a realização do contrato de compra e venda. A gente acabou de ver que está expresso no código que há impedimento sim, que é necessário para esse negócio se realizar a anuência dos demais herdeiros. Então a gente já exclui a letra B. A letra C está falando que o Antônio ele não poderia promover a doação, porque é nulo de pleno direito. Não, como a gente viu também no artigo anterior, né, no slide anterior que eu mostrei para vocês, essa doação é possível importando em adiantamento do que lhe cabe na herança. Adiantamento de legítima, certo? E a letra D, né, que está falando que é legítima a doação de ascendente para descendente, independente de anuência dos demais, eis que o ato importa em antecipação do que lhe cabe na herança. É basicamente o resumo, né, desses dois artigos. Vamos para a próxima questão. Essa questão ela é bem interessante porque ela está falando sobre renúncia de herança, tá, gente? E os efeitos dessa renúncia que pode ser feito. A gente tem aqui o Arnaldo, que ele faleceu e deixou o Roberto e o Álvaro. Durante o inventário, né, o Roberto ele se demonstrou devedor, então ele devia ir na praça, né? Todo mundo sabia que ele devia. Só que o que ele fez? Ele foi lá e ele renunciou à sua herança. Então ele falou assim: eu não quero receber nada do meu pai. Essa renúncia foi feita em 5 de novembro de 2019. Importante, quando tiver data, vamos dar uma grifada, vamos anotar, né, no cantinho da prova, porque pode ter uma questão relacionada. Tá. Aqui tá falando que o valor da herança, né, o que cada um dos filhos ia receber, né, seria 50 mil, porque o total da herança era de 100. Ok, então. Aí depois tá falando que o Bruno, certo, que é primo de Roberto, é credor no valor de 30. Então o Roberto ele tinha uma dívida com o Bruno no valor de 30 mil reais. E aí o Bruno teve conhecimento dessa questão da renúncia, né? E aí no dia 29/11, certo? Aí alguns dias depois que o Roberto renunciou à herança, ele procurou um advogado para tentar reverter essa situação, né? Porque como o Roberto
ele renuncia a uma herança, ele renuncia a um valor que ele ia receber, sendo que ele deve pro Bruno, né? Não é muito coerente. E aí a gente precisa achar a afirmativa correta, certo? Então vamos lá. Nessa questão é muito legal vocês abrirem o código no artigo 1813, que a gente vai ter assim a resposta já de cara, certo? O 1813 está falando que quando um herdeiro ele prejudica os seus credores, então o Roberto ele renunciou à herança para não pagar o Bruno pode aceitar essa herança no lugar de Roberto. Então, o credor pode aceitar a herança no lugar do devedor quando há renúncia, ok? Só que o artigo ele não para por aí. No seu parágrafo 1º, está falando que essa habilitação, né? Esse dizer que aceita herança, entrar nesse processo de inventário, tem que ser feito no prazo de 30 dias. Então, o autor renunciou e em até 30 dias, esse credor ele tem que se habilitar no processo, né, entrar nesse processo e dizer que aceita essa herança. E, por último, o parágrafo 2º está falando que a renúncia, né, aquele credor que aceita no lugar do devedor, ele vai utilizar, né, ele vai receber apenas o valor da dívida. E o remanescente, né, o que sobrar, é devolvido para os demais herdeiros. Então, a gente viu lá, né, que a herança era de 100 mil. Porém, eram 2 herdeiros. Então, vai ser 50 mil para cada herdeiro. E a gente viu que a dívida é de 30 mil. Aqui vai sobrar de troco, vamos colocar assim, 20 mil. Então, o Bruno, ele entra nesse processo, ele fala que ele aceita a herança de Roberto, porém, ele vai receber só 30 mil, ele não vai receber os 50. Os 50 volta para Roberto, certo? Outro ponto. Aqui tá falando que a renúncia tem a aceitação, né, no lugar do renunciante tem que ser em 30 dias. Se a renúncia, conforme anunciado, foi feita no dia 5 de novembro, o prazo limite seria dia 5 de dezembro. Só que o Bruno, ele fez o pedido dia 29, então bem antes do prazo limite dele. Assim sendo, ele cumpre os requisitos desse artigo. Então a gente volta lá. A letra A está falando que nenhuma hipótese Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto, e a gente acabou de ver que não, que é possível, ainda mais que o Roberto ele é devedor, né? Todo mundo sabe que ele deve, e isso poderia ser uma forma de tentar lesar os credores, né? Uma fraude para os credores. O Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que faça um prazo de 40 dias. Não, acabei de falar, 30 dias. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente? Não, não recebe integralmente, recebe apenas o quinhão que cabia a Roberto, não recebe o total, como está sendo falado aqui. Então, não é que recebe integralmente, em nenhuma hipótese pode contestar. Estou grifando aqui para vocês os erros das alternativas, tá? Prazo de 40 dias, não, porque são 30. E a gente chega na nossa resposta, que é a letra D. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto no limite do seu crédito, que é basicamente o que está falando aqui no artigo 1813 do Código Civil. Vamos aqui agora para o exame 30.
Geralmente, essas questões da OAB, como eu falei, de sucessões, é basicamente como que fica a sucessão, né, de cada herdeiro e como que ficam as cotas, etc. Essa questão aqui, ela está falando um pouquinho sobre deserdação, sobre como a perda da herança, a exclusão da herança. No primeiro vídeo de revisão, eu falei que são duas formas, né? Indignidade e deserdação. Agora a gente vai revisar um pouquinho essa parte de novo. Aqui tá falando que Júlia Lorena e Juliana são filhas de Hermes. E o Hermes é casado com Doris. Ok. E aí o Hermes ele fica doente e ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de cuidados. Mas a Lorena, uma das filhas, ela deixou de visitar o pai e recusou-se a colaborar. Então ela deixou ali o pai, ela não prestou auxílio para o pai na velhice, né? Que é um dos direitos, né? E está estabelecido na Constituição, no Código Civil, como um dos deveres dos filhos para com os pais, de amparo na velhice. E aí o Hermes ele fica muito chateado e ele quer saber quais medidas poderiam ser tomadas para que após a morte não seja transmitido para a Lorena sua parte na herança. Então ele quer saber uma das formas de exclusão da herança, tá? Vamos lá. Segundo o artigo 1961, os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? O cônjuge, ascendente e descendente. Podem ser privados de sua legítima, de sua parte na herança, ou deserdados. Em todos os casos, podem ser excluídos da sucessão. Então, a lei traz esses casos: ofensa física, injúria, relações ilícitas como madrasta com padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave em enfermidade. Aqui é basicamente o que está pedindo lá na questão. A Juliana ela se recusa a ajudar o pai, ela deixou o pai desamparado. Então seria uma das hipóteses de deserdação. Vamos voltar para as alternativas. Como eu falei para vocês, basicamente tudo que está no código é o que é cobrado na OAB. O problema está em decorar o código, mas se a gente entender assim, um contexto geral, fica fácil. A letra A está falando que a pretensão de Hermes, né, não poderá ser concretizada segundo o direito brasileiro. Tá errada, a gente acabou de ver, né? Nossa, gente. A gente acabou de ver que não vai ser possível, quer dizer, que vai ser possível. Então, essa a gente já exclui. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa de exclusão da sucessão dos descendentes por indignidade. Não, gente, essas opções que eu acabei de falar para vocês, né, aqui do artigo 1961, é causa de deserdação. Se é caso de deserdação, é necessário um inventário, certo? Desculpa, é necessário um testamento. Então, só é possível deserdação através de testamento. É necessário que o Hermes ele indique que ele quer deserdar a Juliana. E é testamento mais deserdação. Não indignidade, como está indicado aqui, tá? Não é indignidade. Letra C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave ou relações ilícitas. Não, porque a gente acabou de ver que o desamparo na velhice também é possível ocorrer a deserdação por testamento. É possível que Hermes disponha sobre a deserdação de Lorena em testamento, correto, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifica esse ato. Então, como eu tinha falado no primeiro vídeo de revisão, a deserdação, além de estar ali presente no testamento,
ela precisa ser motivada, tem que ter um fundamento do porquê aquele herdeiro está sendo deserdado. Lembrando também que é necessário uma ação de deserdação com um prazo de prescrição de 4 anos, começando a contar da abertura do inventário. Última questão do vídeo de hoje foi a do exame 29. Vamos dar uma lida aqui sobre a questão, né? Que tá falando. Aqui tá falando sobre... Vai falar um pouquinho sobre testamento, sobre redução da porção testamentária. A Mariana e o Maurílio são filhos do Aldo, certo? E aí, quando o Aldo ele morreu, ele deixou um testamento em que destinou todos os bens para Maurílio. E aí, a questão quer saber se isso é possível, se isso está correto, segundo o ordenamento nacional. Vamos lá. Aqui tem 2 artigos que vocês precisam ler, né? Que são importantes para a resolução dessa questão. Então vamos lá. O Aldo ele tinha 2 filhos, que é a Mariana e o Maurílio. Tanto a Mariana como o Maurílio são herdeiros necessários, certo? Eles estão ali na ordem de vocação hereditária, eles têm que receber herança. E aí, como eu tinha falado, eu não me lembro se eu falei com vocês nesse primeiro vídeo ou se vai ser no próximo. Mas, quando a gente tem herdeiros necessários, no testamento, o autor da herança, né, quem ali fez o testamento, ele não pode dispor da totalidade de seus bens. Porque metade dos bens do autor da herança vai necessariamente para os herdeiros necessários. Então, sempre, metade da herança cabe aos herdeiros necessários. Assim, em testamento, o autor da herança pode dispor apenas de 50% e não da totalidade de sua herança. Quando isso acontece, quando o autor da herança ele faz um testamento dispondo de 100% de seus bens, vai acontecer a redução da porção testamentária. Ou seja, o testamento ele é válido, ele vai ser cumprido, mas não na sua totalidade. Metade vai ter que ser dividida entre os herdeiros necessários e a outra metade vai poder ser entregue conforme o testamento. É isso que significa redução da porção testamentária. Agora a gente volta para analisar as questões. Aqui na letra A está falando que o testamento de Aldo deverá ser integralmente cumprido. Acabamos de ver que não, porque ele se desfez, né, de 100% do seu patrimônio e isso não é possível. A disposição de última vontade é nula, sendo que deverá ser dividido igualmente entre os 2 irmãos a herança. A disposição ela não é nula, ela só vai sofrer uma redução, como a gente tinha conversado antes. Deverá haver redução da disposição testamentária, até aqui tudo bem, né? Até aqui foi o que a gente já conversou. Respeitando assim a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a 50% da totalidade da herança. Essa questão é uma questão que pode deixar em dúvida entre a letra C e a letra D. Vamos comparar agora. Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da totalidade da herança. Vamos lá. Segundo o artigo que a gente leu mais cedo, o autor da herança ele pode dispor de 50%, certo? Então, 50% do patrimônio do autor da herança pode ser entregue em testamento. Isso sobra
50% para dividir entre os herdeiros necessários. Se eu tenho 50% da herança e 2 herdeiros necessários, cada herdeiro vai receber 25% da herança. Certo? Então, a Mariana, não é que ela vai herdar 50% da herança. Ela vai herdar a metade da parte disponível, que é metade da herança. Então, ela vai receber metade de 50%, que é 25%. Os outros 75% vão ficar para Maurílio. Por quê? Vai ser 25% por ser herdeiro necessário e os outros 50% por vir do testamento, ok? Então, é possível que um herdeiro necessário ele receba o seu quinhão devido à sucessão legítima, mais um quinhão pela sucessão testamentária, pela sucessão do testamento. Então, por isso que a Mariana ela fica com 25% da herança, enquanto o Maurílio fica com 75%, porque a Mariana vai receber sobre a porção que a gente fala que é disponível, que é 50%, né? Que é aquela que ele não pode, na verdade, é disponível, né? Aquela que ele não pode ceder. Bom, gente, eu encerro por aqui. Depois eu volto com mais questões e com mais resumo da matéria. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.